Há exatos 44 anos, no dia 19 de julho de 1981, Deus me deu a vida. Minha mãe me trouxe a este mundo e eu sou muito grato por isso, cara. Por ter a família que eu tenho, os amigos que eu tenho e por ter esse canal aqui no YouTube com muitos amigos, né? Com uma família gigantesca. Somos mais de 1.086.000 amigos, irmãos, né? Estamos juntos no mesmo barco, remando na mesma direção. Cara, eu tô falando isso aqui em agradecimento, primeiro a Deus, a minha mãe, a minha família e a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado. Hoje estou completando 44 anos de vida com muita saúde e, cara, só tenho coisas boas para dizer, né? Muito obrigado a todos e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Sou muito grato, tá? E saudações rubro-negras. Amanhã tem Fla-Flu, tem Mengão em campo e que esse possa ser o meu presente. Uma vitória do Flamengo amanhã em cima do Fluminense. Beleza? Vamos começar o vídeo aqui com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos aqui então, galera, eu vou trazer aqui para vocês as informações do nosso Mengão. Daqui a pouquinho, no final do vídeo, vou trazer aqui o mercado da bola, que está ficando agitado, hein? Saídas e chegadas do Mengão. Vamos lá, temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, de ontem à noite, sábado à noite, foi o último programa aí da grade, tá? Link na descrição, canal ESPN Brasil. Vamos lá pro vídeo. Fala aí pra gente esta 15ª rodada que começa no sábado com Fortaleza e Bahia, Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos, São Paulo e Corinthians. Já no domingo, Internacional e Ceará, Cruzeiro e Juventude, Vitória e Red Bull Bragantino, Palmeiras e Atlético, Sport e Botafogo, Flamengo e Fluminense. Aliás, o Fla-Flu é o nosso assunto agora. Fla-Flu! Olá, fã de esportes. Neste domingo tem clássico Fla-Flu no Maracanã, às 7h30 da noite, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mando de campo é rubro-negro. Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e 27 pontos ganhos. Já o Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos ganhos e 2 jogos a menos. Os dois times vêm de derrotas na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Flamengo perdeu para o Santos por 1-0. Gol de Neymar. Na quinta-feira, no Maracanã, o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro, atual líder do campeonato, por 2-0. Depois do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, os dois times perderam seus jogadores mais importantes que foram negociados. Vai ser o primeiro Fla-Flu sem o meia Gerson no Flamengo, que foi para o Zenit da Rússia, e sem o atacante colombiano João. É praticamente um empate técnico, né? Flamengo sem o Gerson e o Fluminense sem o Arias. Arias do Fluminense, que foi negociado com o Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive o anúncio oficial do Fluminense aconteceu na tarde desta sexta-feira. O técnico Felipe Luiz não definiu a escalação para o clássico de domingo. A principal dúvida é se o atacante Pedro, que já ficou de fora dos 2 últimos jogos contra o São Paulo e o Santos, desta vez vai ser relacionado para o jogo. Principalmente porque o Flamengo tem um desfalque importante. O atacante Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo, que pode proporcionar a volta antecipada do atacante Pedro. Já o Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, tem desfalques, além do John Arias, conforme nós já registramos. O Fluminense ainda pode ficar sem alguns jogadores, o principal deles, Paulo Henrique Ganso, o meia que está com uma lesão muscular, um edema na coxa direita, está fora do jogo. O Fluminense vai ter um retorno importante, um ídolo da torcida, o John Kennedy, atacante. Nossa, ele foi e já voltou, né, cara? Que velocidade, né? É um bate e volta. Rapaz, jogador brasileiro bate e volta rapidinho, né? Herói da conquista da Libertadores da América com o gol do título diante do Boca Juniors. Ele retornou do empréstimo, o contrato foi rescindido com o Pachuca no México, já está integrado e pode estar na lista de convocados pelo técnico Renato Gaúcho e voltar nesse jogo contra a equipe do Flamengo.
Maravilha, Cícero Melo trazendo as informações deste Fla-Flu pra gente. E aí na tela, perdão, os números do John Arias com a camisa do Fluminense. 230 jogos no total, 199 como titular, 47 gols, 55 assistências e 4 títulos. 2 vezes campeão carioca, venceu uma Libertadores e uma Recopa. André, falávamos há pouco sobre o Fluminense, o quanto o próprio Fluminense traz para si agora essa responsabilidade de seguir no seu alto nível apresentado nesse Mundial. Mas um Mundial que também para muitos jogadores foi importante como uma nova vitrine, assim como para o John Arias, e o Renato acaba perdendo essa peça tão importante. Então, além de segurar esse bom nível, ele vai ter que também repensar algumas coisas já do seu time, né? Tudo bem, tem um John Kennedy voltando e aí também alguém ali, uma peça legal que ele possa encaixar e o Kennedy também volta com toda a sua história, né, pro Fluminense, então acho que sempre muito bem recebido, mas o Renato também vai ter que se reorganizar aí, né? Eu não quero dizer nem fazer as pessoas pensarem que eu acho que o Arias não era um jogador devidamente apreciado no ambiente do Fluminense, pelo torcedor, pelas comissões técnicas que trabalharam com ele. Claro que não. Eu tenho certeza que o torcedor um pouco menos apaixonado, no sentido de ter mais racionalidade, entende perfeitamente que nível de jogador o Fluminense perdeu e, infelizmente, o Fluminense e o futebol aqui no Brasil para, mais uma vez, uma liga de elite na Europa. Porque o Arias, talvez agora, com a sua ausência, passe a ser ainda mais lembrado e agora, dessa vez, né, a partir desse momento, com bastante saudade pela comunidade do Fluminense. É um jogador praticamente impossível de ser reposto. O Fluminense não deve encontrar, eu acho que não vai encontrar, alguém que consiga fazer, com o mesmo nível de excelência, tudo aquilo que o Arias fazia em campo. E nesse caso, o Mundial de Clubes, que em última análise foi determinante para a negociação dele, não no sentido de ninguém fora do Brasil conhecer o Arias antes do Mundial e a partir dali, aquela coisa, né, como acontecia muito antigamente, décadas atrás, o jogador fazia uma Copa do Mundo de seleções maravilhosa e rapidamente ele era negociado. Não, todo mundo sabe quem é o Arias, mas as habilidades dele ficaram mais próximas de determinados círculos no futebol internacional. E aí o assédio evidentemente aumentou e uma transação foi concretizada. Eu entendo que vai ser muito difícil, justamente nessa reentrada do Fluminense ao futebol brasileiro, manter o nível que o torcedor espera que o time mantenha sem o Arias, enquanto o Renato não conseguir solucionar a ausência dele de uma outra forma, mudando jeito de atuar, investindo em alguns jogadores que possam se complementar e ajudar o Fluminense a passar por esse período. Em relação ao Clássico, esse é um jogo completamente diferente de todos os outros aqui no Brasil. É uma instituição do nosso futebol, num plano em que o futebol brasileiro seja, tomara, né, eu vou usar a palavra, tomara, seja comercializado, vendido e acompanhado nos centros principais do jogo, como merece. Uma partida como essa seria, né, colocada no melhor horário possível para as pessoas no mundo acompanharem um Fla-Flu. Isso não é uma coisa normal. O Brasil tem o Fla-Flu, como tem outros grandes clássicos, mas o Fla-Flu tem um sabor diferente. Os dois vêm de derrota, os dois estão pressionados, o jogo é um jogo à parte para as duas torcidas. É preciso sempre acompanhar um Fla-Flu com atenção. O Cícero nos traz também a possibilidade do retorno do Pedro. E acho que o Filipe Luiz deixou muito claro na última entrevista coletiva, né? Ele encerra o assunto e o Pedro, voltando a trabalhar conforme a comissão técnica julgue adequado, estará reintegrado. Eu entendo dessa forma, André. Da mesma maneira que o Filipe Luiz foi tão transparente na forma como ele se posicionou e aquilo que ele disse, as palavras que ele escolheu para dizer para quem acompanha o Flamengo, mas também quem acompanha futebol aqui no Brasil mais de perto, o que ele pensava sobre o Pedro e qual era o critério e o motivo pelo qual ele decidiu tomar essa decisão, ele tem que ser fiel a esses conceitos e no momento em que o Pedro fizer o gesto que o Felipe considera necessário para que as coisas voltem à normalidade, elas de fato voltem à normalidade. Então, se por acaso o Pedro
aparecer no time do Flamengo, independentemente dessa sequência de resultados, e aí eu acho que a gente tem que considerar a cada ponto que o Flamengo perder no Campeonato Brasileiro, a presença do Pedro, o tamanho do episódio ficará maior. Embora o Felipe Luiz tenha dito depois da derrota para o Santos que, do ponto de vista dele, o assunto está encerrado, é claro que está encerrado em relação à comunicação, em relação a declarações que ele possa dar. Enquanto a normalidade não estiver restabelecida, se é que um dia isso vai acontecer, o assunto estará presente ali, acompanhando o Flamengo por onde ele estiver. Se ganhar, com menos repercussão. Se perder ou empatar, com repercussão maior. Se o Pedro fizer de novo, aqui comentando, o gesto que a comissão técnica do Flamengo espera dele, as chances dele voltar ao time, recuperar seu futebol e, consequentemente, o seu lugar são muito maiores. Essa é a pergunta que eu lhe faço. E essa é uma pergunta que eu vou responder. Eu acho que o Pedro será relacionado para o Fla-Flu. É um achômetro, tá? Eu acho. Tomara que seja, né, cara? Já está na hora do Pedro voltar. E se o Pedro voltar e jogar, pode ter lei do ex. A lei do ex nunca falha, né? Pois é. Em enquete, torcida ainda vê clima para Pedro no Flamengo. Atacante deve voltar a ser opção no Fla-Flu? Vamos ver aqui então essa enquete. Ao todo, a enquete recebeu 13.378 votos e a ampla maioria acredita que Pedro ainda pode dar a volta por cima no Flamengo. Foram 10.127 votos favoráveis à continuidade do camisa 9 rubro-negro contra 3.251 votos para ele sair. Pois é, tem gente que quer que saia. Será que são os antes? Cara, por mais que o Pedro errou na forma ali, né, como o Felipe Luiz explicou, que ele estava debochando nos treinos, tal, não queria treinar com intensidade, ele merece uma segunda chance, né, cara? Ele é um ídolo ainda pra gente, né? Pedro, ídolo da nação. Olha aqui, ó, a plaquinha subindo, né? Então, eu acredito que o Pedro irá ser relacionado para esse jogo, galera. E temos novidade, hein? Victor Hugo se reapresenta segunda-feira no Ninho e virou opção para Felipe Luiz no Flamengo. O clube decide reintegrar meia após desistir da negociação com o Famalicão, time português. E vocês viram isso aqui, cara? Imprensa critica Bayer Leverkusen por goleada sofrida para o sub-20 do Fla. Foi um desastre para a imprensa em geral, né? Ó, o jornal inglês diz que resultado é um grande constrangimento para o estreante técnico Erik ten Hag, né? Ele que estreou ontem e o sub-20 atropelou o Bayer Leverkusen. Foi um chocolate, né, galera? Ah, temos informações aqui também sobre o Wesley, tá? A Roma aumenta a proposta por Wesley e recebe sinal verde do Flamengo para a venda. Veja valores. Eu já fiz um vídeo ontem à noite lá no canal Fute React, né? Não sei se vocês já acompanharam sobre isso aqui. Flamengo encaminhou nesta sexta-feira a venda de Wesley para a Roma da Itália, após ter a primeira proposta recusada na semana, né? Uma proposta de 20 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus. O clube italiano subiu a oferta e recebeu o sinal verde da diretoria rubro-negra e o acordo foi fechado verbalmente em 25 milhões de euros, 161 milhões e meio de reais e mais 5 milhões de euros, 32 milhões e 200 em metas previstas no contrato para colocar, só falta colocar no papel. Galera, essa proposta aqui, se o Wesley bater aí as metas, né, atingir os bônus, o Flamengo receberia mais de 193 milhões de reais. É muita grana, né? Queremos agradecer o Wesley pelos serviços prestados. Ele deve fazer a sua despedida no Fla-Flu, eu acredito. Segunda-feira eu acho que já vão sacramentar esse negócio, vão bater o martelo, né? A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio e confirmada pelo GE, que apurou os valores. Desde o início do mês, a Roma já tinha se acertado financeiramente com o lateral direito, que recentemente recusou proposta do Zenit da Rússia e prefere jogar no futebol italiano. Certíssimo, Wesley. Só falta um acordo com o Flamengo, né? O que aconteceu em reunião na tarde de sexta-feira, ontem no caso. Então já foi acertado e só falta pôr no papel como está escrito aqui em cima, ó. Falta colocar no papel, tá?
Então esses valores aqui já estão acertados. Cara, falar o que do Wesley, né, cara? Só agradecer, né? Olha aqui, ó, vamos ler esse trecho aqui, ó. Cria do Ninho do Urubu, Wesley deu a volta por cima no clube e soma 138 jogos, 3 gols, 7 assistências e 6 títulos no time principal, profissional do Flamengo. O atacante conquistou o Carioca de 2024 e 25, a Copa do Brasil de 22 e 24, a Libertadores de 22 e a Supercopa do Brasil de 25. Ele também vem de boas atuações na Copa do Mundo de Clubes, que foi disputada nos Estados Unidos. É isso. Eu acho que as principais informações do nosso Mengão é essa. E aqui temos, né? Escalação sem BH, Wallace Ian pode ganhar chances no Fla-Flu? É uma pergunta que eu lhe faço, eu acho que deve ganhar sim. Se você tivesse que escalar Pedro ou Wallace Ian hoje, quem você escalaria? Eu escalaria como titular, tá? Depois, no decorrer do jogo, mudaria as coisas. Eu escalaria hoje como titular o Wallace Ian. Levaria o Pedro para o jogo e colocaria ele no segundo tempo. Minha opinião. E a sua opinião, qual que é? Quero saber, comente aqui, fique à vontade, deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. E muito obrigado a todos vocês pelas mensagens de carinho. O vídeo de ontem que eu postei à noite tá bombando. Muito obrigado, muitos comentários positivos, de elogios, me desejando boa sorte e agradecendo pelo serviço prestado, pelos vídeos aqui do YouTube, ó. Tamo juntos, nação. Saudações rubro-negras e um excelente final de semana para todos nós. Valeu? Fui!